Continuando o nosso estudo aqui do livro de Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo a fome sobre a terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Note que nessa primeira parte do texto que nós estamos lendo aqui, houve uma fome na terra, com fome nos dias de Abraão. E ali, Isaque falou assim: nos dias de papai, teve fome e ele foi lá para o Egito. Eu vou para lá também, falar com Abimeleque. Papai tem lá um acordo com Abimeleque. Eu vou lá descer. Quando ele estava indo, pensando nisso, Deus falou: você não vai não. Ei, fica aqui em Gerar, é aqui que eu vou te abençoar, porque eu fiz uma promessa. E a promessa é aqui: eu darei à tua descendência toda esta terra, conforme eu prometi a Abraão, teu pai. Aqui será o local. Foi o que Deus disse. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Agora, nós vamos olhar aqui um verso muito importante sobre Abraão. Aqui é Deus falando do caráter de Abraão. Quem era Abraão para ele? Quem era Abraão na visão de Deus? Vamos ler. Gênesis 26, versículo 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Essa era a visão que Deus tinha de Abraão. Será que qual a visão Deus tem tido de nós? Será que Deus pode falar de nós assim? Você e eu, que estamos aqui, somos pessoas que temos o mesmo caráter e características que Abraão? Isso é uma coisa que devemos pensar. Mas continuando, olha o que diz o verso 6. Isaque ficou em Gerar. Isaque obedeceu a Deus e ali ficou naquele local, porque Deus tinha ordenado. E Isaque sabia, pela experiência que ele tinha tido com seu pai, que quando Deus faz uma promessa e quando Deus dá uma ordem, o caminho é obedecer a Deus e ser fiel a ele, porque Deus cumpre as suas promessas. E Isaque tinha total certeza nisso. Vamos ao versículo 7. Diz assim: perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, e disse, Isaque disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Veja, aqui agora há um problema com Isaque, o mesmo problema que Abraão. Abraão ficou com medo de dizer que Sara era sua esposa porque era muito bonita e ele temia pela sua vida. E agora Isaque faz a mesma coisa. Fala: papai, se eu falar aqui que Rebeca é bonita, rapaz, esses caras vão me matar e ficar com a mulher. E ele ficou com medo. Mas olha o versículo 8 que diz: ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou-lhe e disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque agora olha e vê lá a forma que Isaque trata a Rebeca. Fala: pai, tem alguma coisa errada. Esse homem não é irmã, não. Irmãos não se comportam desse jeito. E chegou e falou: opa, Isaque, deixa eu te dar uma ideia aqui, meu jovem. Nos nossos dias atuais. Rapaz, ela aí não é tua irmã, não. Aí Isaque percebeu que foi pego na mentira. O que ele fez? Confessou a mentira. Falou assim: não, realmente eu falei porque eu estava com medo de morrer. Agora, vamos raciocinar.
O que foi que Abimeleque pensou na hora? Será que ele ficou com raiva ou será que ele pensou da experiência que ele tinha tido com Abraão? Eu acho que ele lembrou lá da história de Abraão. E aí ele falou assim, rapaz, como é que você coloca a tua mulher em perigo? E nós aqui também, veja como é que a nossa mentira, a nossa falta de honestidade pode colocar nós e as pessoas ao nosso redor em perigo. Isaac ouviu isso e com certeza deve ter ficado assustado. E aí o rei tomou ali uma decisão, né? Ele falou, olha, deu ordem para qualquer um. Quem tocar em Isaac e Sara vai morrer, entendeu? Porque Abimeleque conhecia a Deus por meio de Abraão. Lembra que o Senhor falou a Abimeleque por meio de sonho? Devolve a mulher para Abraão porque ela é esposa dele. Você está em pecado. Então, observe, Abimeleque era consciente e Abimeleque, mesmo não fazendo parte do povo, era obediente a Deus. Nós vemos aqui que Deus abençoava bastante Abimeleque. Vamos continuar aqui a nossa leitura no verso 12. Diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Enriqueceu-se o homem, prostrou-se e ficou riquíssimo. Verso 14 agora, olha o que diz. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Veja que aqui Deus cumpriu a sua palavra que ele tinha falado para Isaac. Deus falou, olha, fica aqui na terra, não saia dela, porque eu vou te abençoar aqui. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, teu pai. Isaac ficou, e o que aconteceu? Deus abençoou tanto Isaac, mesmo Isaac tendo mentido, mas Deus o perdoou com certeza. E agora, Isaac agora cria inveja entre as pessoas, né? Porque ele tinha sido tão abençoado em um ano. Em um ano Deus mudou a vida de Isaac. 100 por um é muita coisa. Vamos continuar lendo aqui no verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cevado nos dias de Abraão, encheu-os da terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparte-se de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então, veja que Deus cumpriu tanto a promessa que houve uma contenda ali, né? Houve briga. Então Abimeleque chegou e falou assim, olha, para a gente não brigar, porque eu e teu pai temos um acordo, provavelmente, no meu pensamento ele disse isso, vamos nos separar, tá ok? Vamos nos separar, você vai para um lado, né? Porque você já tem muita coisa e você já se tornou mais poderoso do que nós, você tem muita riqueza. Verso 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, porque chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse tiveram contenda. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como se esse não se contenderam, chamou-lhe Rebote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram naquela terra. Então vejam, Isaac agora sai da terra, conforme Abimeleque pediu, e começa a cavar poços. Aonde ele que ele cavava, aparecia um problema. Vinha o povo, não, essa água aqui é minha. Isaac falou, tudo bem. Isaac não criava confusão, ia, cavava outro. Deus o abençoava, e aí vieram de novo e reclamaram do poço, essa água é nossa. Isaac falou, não, tudo bem. Saiu, cavou um terceiro poço, e ali ninguém reclamou, porque eles acharam água. E aí ele reconheceu que ali era o lugar onde Deus o queria. Meus queridos, nós temos que entender que ouvir a voz de Deus sempre é o melhor. Sempre é o melhor caminho, sempre trará a mim e a você ricas bênçãos. Vamos continuar a leitura no verso 23. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Meus queridos, nós vimos aqui que Deus sempre cumpre as suas promessas.
E ele chegou e chamou a Isaac e falou assim: olha, não temas, eu estarei contigo. A mesma coisa Deus quer dizer para mim e para você: não temas, eu sou contigo. Não te atormentes, porque eu sou o teu Deus. Eu cumpro as minhas promessas. Seja fiel, procure seguir os passos de Abraão e Deus dará a mim e a você a vitória necessária para chegarmos ao céu. Continuando aqui o nosso estudo no livro de Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 26. Vamos continuar aqui na história desse grande homem chamado Isaac. Gênesis capítulo 26, verso 26, vamos lá. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois me odeias e me expulsaste do vosso meio? Veja o sentimento que Isaac tinha ali sobre aquela situação em que Abimeleque pediu para que ele saísse. Olha, sai do nosso meio, está tendo muita briga, você é muito rico, mais poderoso que nós. Então Isaac saiu e teve aquelas contendas dos poços, né, me perdoem. E agora Abimeleque vai falar com Isaac. Isaac fala assim: oxe, tu veio falar comigo por que se tu não gosta de mim? Olha o que respondeu Abimeleque, verso 28, disse assim: eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Vejam, agora Abimeleque vai falar com Isaac e fala: olha, claramente nós estamos vendo que Deus é contigo, vamos fazer aqui uma aliança entre nós, nem eu vou fazer mal para você, nem você vai fazer mal para nós, ok? Isaac concorda e o banquete foi a forma de aliança que eles tiveram ali, né? Confirmando a aliança. E agora, continuando no verso 31, diz assim: levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac o despediu e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram o servo de Isaac e, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Veja que depois daquele, podemos dizer assim, aliança que Abimeleque fez com Isaac, logo após isso Deus abençoou Isaac novamente e eles acharam água. Água naquela época era algo muito importante. Era a riqueza do mundo naquela época. Água, você achar água era você achar ouro. Então eles falaram: achamos água. Então Isaac ficou tão feliz que deu o nome de Berseba, que esse lugar é chamado até hoje. Mas vamos continuando aqui no verso 34, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, olha, Esaú já estava aos 40 anos, a mesma idade que Isaac, né, quando casou, né, e tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu também. Ou seja, duas mulheres, agora Esaú toma por casamento. E pelo visto, né, não foi do agrado de Rebeca e Isaac esses dois casamentos, porque o verso 35 diz: ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Será que Esaú tomou uma decisão baseada nos conceitos de Deus? Será que Esaú tomou uma decisão baseada nos conceitos de seus pais? Está aí uma coisa para que eu e você possamos pensar. Sempre precisamos consultar a Deus para que possamos ter felicidade dentro da nossa família.